Nós estamos aqui direto do Instituto Brasil de Políticas Públicas. Eu e o professor Renato Neves. E também está nos acompanhando ali o professor Daniel Guerra, colega de longa data aí. E eu e o professor Renato, hoje a gente vai falar de responsabilidade civil do Estado, em todos os aspectos. Ver quais as teorias que o Brasil adota nesse sentido, onde está previsto, que ela decorre da Constituição, primeiramente, né, depois das leis. O professor Renato vai abordar alguns temas, eu vou fazer também algumas considerações. E nós vamos falar... o Brasil adota basicamente 3 tipos de responsabilidade. A regra, responsabilidade objetiva, e excepcionalmente responsabilidade subjetiva e responsabilidade de risco integral, objetiva de risco integral. O professor Renato vai abordar os temas atuais também, questões do Supremo Tribunal Federal. E, primeiramente, vamos falar do que a gente vai falar realmente, né, professor? A gente vai falar de responsabilidade civil quando se aplica essa responsabilidade para a administração pública, né? O que é responsabilidade civil? É o dever de indenizar quando se causa um dano. Já parte desse pressuposto. Todo mundo tem responsabilidade civil. Artigo 187 do Código Civil, artigo 925 do Código Civil fala: quem causa dano a outro é obrigado a indenizar. Sim. Só que, às vezes, o causador do dano é um agente estatal no exercício da função, em razão da função. Não precisa estar diretamente ligado no exercício da função, né, professor Renato? Sim. Então, a gente vai ver responsabilidade civil do Estado, ou seja, quando o Estado, por meio de seus agentes, causa dano a terceiro. Que tipo de responsabilização vai ser implantada para o Estado nesse momento? O Brasil adota como regra teoria do risco administrativo, ou responsabilidade objetiva, que é aquela responsabilidade onde não é necessário que a vítima comprove culpa ou dolo. E, excepcionalmente, o Estado adota a teoria do risco integral, que é a responsabilidade objetiva com risco integral. Excepcionalmente porque a própria Constituição fala que, em algumas situações, né, o professor Renato vai abordar essa parte do risco administrativo de risco integral, e também, excepcionalmente, a culpa administrativa, que é aquela onde a vítima tem que provar culpa ou dolo. Sim. Fazendo uma observação, meu Pois amigo. não. Prazer falar com vocês. É com muita alegria que eu estou aqui nessa primeira live do Instituto Brasil em Políticas Públicas com o Marco, com o professor Daniel Guerra, tem a Suza que está aqui presente também. A gente tem ministrado muito curso, tanto nas câmaras municipais e nas prefeituras, para aquelas pessoas que já estão no serviço público, até mesmo aqueles que estão ocupando cargo em comissão, cargo de DAS, cargo comissionado. E também a gente ministra alguns cursos pontuais específicos para aqueles que querem entrar na carreira pública. Responsabilidade civil do Estado é um tema muito importante, tanto para o particular, como também é importante para aquele que é servidor público, seja aquele servidor público temporário ou aquele servidor público que está atuando na carreira. Eu costumo dizer, e isso envolve uma ideia norte-americana, que o direito administrativo ele é até mais importante do que o próprio direito constitucional, porque o direito administrativo faz parte do nosso dia a dia. Então, está lá no artigo 37, parágrafo 6º, que a responsabilidade civil do Estado, como o professor Marco colocou muito bem, da possibilidade do Estado indenizar, envolve tanto pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Falar de pessoa jurídica de direito público é pensar na administração pública direta, envolvendo a União, os estados, municípios e o Distrito Federal. E aí o Estado indeniza e essa responsabilidade ela é objetiva. Falar de pessoa jurídica de direito privado envolve aí uma teoria já muito sustentada pelo Supremo Tribunal Federal, que são as pessoas jurídicas de direito privado que atuam prestando serviços públicos, como as concessionárias e permissionárias. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Foi construído na gestão passada dos tucanos o metrô aqui da linha Lilás.
Então, vamos supor que uma determinada concessionária de serviço público, prestando esse serviço, o metrô venha a desabar. Quem é que vai ter que indenizar nesse caso? E qual é o prazo para se entrar com a ação? Já é hoje o pacífico, que o prazo para se entrar com a ação é um período quinquenal, um período de 5 anos, e aí a concessionária, a empresa, ela tem que indenizar, ela responde de forma objetiva, envolvendo o usuário, né, professor Marcos, e o não usuário do serviço público. É ela que vai responder de forma objetiva. Isso é algo pacífico no Supremo e é um assunto que envolve o artigo 37, parágrafo 6. Na verdade, um adendo, né, professor? Fica à vontade, porque quando envolve a concessionária de serviço público, ela não faz parte da administração pública, mas está agindo como entidade delegada. Né? O ente delegante, nesse caso, o Estado, porque o que fala o artigo 37, como o professor Renato falou? O Estado responde pelos danos causados por seus agentes nessa qualidade, aqueles danos causados a terceiro. Isso em relação a pessoa jurídica de direito público, administração direta, autarquias e fundações de direito público, e as pessoas jurídicas de direito privado da administração pública quando prestador de serviço público. Aí envolve economia mista e empresa pública. É aí que mora a celeuma, né? É aí que mora a maioria das dúvidas, e as questões de concurso não vão onde está o Pacífico, eles vão onde está a linha fina, a linha tênue ali, que pode gerar dúvida, principalmente para candidato de concurso público. Aí fala para você, uma empresa servidor público também. Uma empresa pública responde como? Objetivamente ou subjetivamente? Você vai falar, depende. Ela é prestador de serviço público? Objetivo. Ela é não prestadora de serviço público? Subjetiva. Vamos só teorizar o que é responsabilidade objetiva, subjetiva e objetiva integral. Funciona assim. A responsabilidade no direito, para as pessoas particulares entre si, a regra é a responsabilidade subjetiva. Ou seja, se eu causei um dano ao professor Renato, na nossa interação particular, ele tem que provar que eu tive culpa ou dolo para ele ser indenizado. Se não houve culpa ou dolo, a regra no direito civil é a responsabilidade subjetiva. Subjetiva é o quê? Você tem que provar dano, conduta, dano e culpa ou dolo. Passa por o tripé, conduta, dano e culpa ou dolo. No Estado, a regra já é o contrário. Conduta e dano. Responsabilidade objetiva. Culpa ou dolo, na relação particular que sofreu dano, ou quem quer que seja, quem sofreu dano, o Estado, você retira o elemento culpa ou dano. Só tem 2 elementos da responsabilidade do Estado, como regra. Sim. Artigo 37, parágrafo 6º. A vítima de um dano causado por um agente estatal no exercício da função, sendo ele agente de pessoa jurídica de direito público ou empresa pública, economia mista, prestadora de serviço público, responsabilidade objetiva. A vítima só precisa comprovar dano e conduta. Uma observação? Conduta do agente mais dano. Uma observação, professor, que para que ocorra essa responsabilidade é necessário alguns requisitos importantes hoje adotados pela doutrina. Inclusive o professor Henri Lopes Meireles, Marçal Justem Filho, José dos Santos Carvalho Filho, com relação ao nexo de causalidade, tem que ter uma ligação, que é o chamado nexo de causalidade. É necessário que seja comprovado o fato administrativo e o dano, o prejuízo a terceiro. Se o professor me permite, com relação à teoria do risco integral, hoje se entende que não se aplica em regra e tem algumas exceções da aplicabilidade da teoria do risco integral, que é a questão do dano nuclear e situação radioativa, que está no artigo 21 da Constituição Federal, que aí a União ela tem que, na verdade, ter que pagar a indenização. Uma outra exceção é com relação ao dano ambiental, e se aplica, né, professor, a teoria do poluidor pagador, que está lá no artigo 226, e uma lei importantíssima que é chamada Lei Geral da Copa. Se tiver um evento da Copa do Mundo, Jornada da Juventude, inclusive a Lei Geral da Copa fala sobre isso, Jornada da Juventude da Igreja Católica, Lei Geral da Copa, se acontecer aqui no estado de São Paulo ou no estado do Rio de Janeiro, para se impetrar com a ação, tem que se impetrar na Justiça Federal, porque cabe a responsabilidade da União. A União chamou para si. A União avocou, chamou para si essa responsabilidade, e sobre atos de terrorismo também a responsabilidade da União, envolvendo aeronaves.
Por favor, professor, fique à vontade. Então, a responsabilidade objetiva é a regra no Estado. Então, o Estado adota as 3 teorias, o particular também adota as 3 teorias. Rapidamente, o Código Civil adota nas relações particulares 3 responsabilidades. A responsabilidade civil subjetiva, que é a regra, objetiva, que é a exceção, e integral também. Porque o devedor que está em mora nas relações civis normais, ele responde integralmente. Com certeza. Porque o que é responsabilidade integral? É aquela que não depende de dolo ou culpa e não há excludentes. Funciona assim, o Estado tem 2 responsabilidades objetivas. Risco administrativo, que é a regra, artigo 37, parágrafo 6º, e risco integral, que é a exceção, um exemplo, artigo 21, lá no inciso 23, a linha D. Dano nuclear, como o professor Renato falou. Beleza. Qual a diferença, então, de risco administrativo para risco integral na responsabilidade objetiva? Simples, né, professor? 3 excludentes que existem na responsabilidade objetiva de risco administrativo e não existem na integral. O que quer dizer isso? Quando uma vítima sofre um dano de um agente estatal no exercício da função, pessoa de direito público, ela não precisa provar culpa ou dolo, só precisa provar o fato e o dano. Porém, o Estado tem 3 maneiras de se eximir de pagar. Opa! Se foi caso fortuito, força maior, Culpa exclusiva. Ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o Estado não paga. É aí que está a diferença para o risco integral. Quando a responsabilidade é de risco integral, não há excludentes. A única diferença é essa. Com certeza. O Estado não pode falar, foi um terremoto, foi um tsunami, foi um ato terrorista. Quando o risco integral tem que ser ex lege, tem que ser previsto expressamente na lei. Não decorre de doutrina, de jurisprudência. Não pode. Ele é ex lege. E mais ainda é ex-constituição, né, professor? Com certeza. Então, se ocorreu um acidente na usina nuclear de Angra, foi um tsunami que causou. É fato da natureza. Muitos divergem se é caso fortuito ou força maior, que não interessa para a gente aqui agora. O Estado do Paraguai foi um tsunami. Aí o juiz vai falar, problema seu. É risco integral, amigo. Não tem excludentes. Então, a diferença é essa. A diferença é essa. Um outro ponto, professor, e mais uma vez eu quero agradecer a presença do professor Daniel, que está aqui, da Susan, que vai atuar de maneira bem enfática aqui no marketing digital do Instituto. Uma outra teoria que eu gostaria de estar abordando são algumas hipóteses que envolvem o artigo 5º da Constituição Federal. E essas questões estão sempre chegando do Supremo Tribunal Federal com relação à morte do custodiado, né, do preso. Interessantíssimo, muito atual. Artigo 5º da Constituição Federal, que tem 78 incisos e 4 parágrafos. Vocês sabem, você que já teve aula comigo, inclusive em algumas câmaras municipais e até mesmo nos cursos preparatórios, você sabe que o artigo 5º é núcleo duro, é rígido da Constituição Federal, é cláusula pétrea, não pode ser tocado por uma emenda. O Estado tem que garantir a integridade física e moral do preso. E aí, se o cara ele se mata dentro da cadeia, a responsabilidade é objetiva do Estado, e o Estado depois ele entra com uma ação regressiva contra todo mundo que trabalha no pavilhão, né, professor Marcos? Exatamente. E isso está lá no artigo 5º. Com relação à tortura, também está no artigo 5º, inciso 3º, e levando em consideração que a tortura e a questão do crime de escravidão não pode ser relativizado, são direitos que são absolutos, já foi muito debatido, inclusive, na Carta da ONU e na Declaração Universal. O Estado responde de forma objetiva, ok? Professor Marcos, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Pois em relação ao professor Renato estava comentando comigo que a gente debate, o nosso debate é assim, ele ensina e eu aprendo. Opa, o debate entre mim e o professor Renato é esse. Um mestre. Então, ele estava falando ontem sobre a responsabilidade por atos legislativos, atos judiciais. É interessante que ontem à noite mesmo o professor Renato falou para a gente abordar, que a gente ia abordar essa situação. Quando o ato é do legislativo, uma lei que causa dano a alguém, esse alguém tem direito de uma indenização contra o Estado? É uma resposta muito comum no direito. Depende, né, professor? Se essa lei, ou lei de efeito concreto, um decreto que desapropria uma área, por exemplo, cabe ação indenizatória contra ato legislativo? Cabe. Desde que haja desvio de finalidade, se for lei de efeito concreto,
um decreto de desapropriação cuja desapropriação não foi feita da maneira que deveria constar no decreto, ou uma lei, um decreto mesmo, uma resolução declarada inconstitucional pelo Supremo. Aí sim, cabe indenização contra a lei em tese, se ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo, e você provar o dano, cabe. E ato judicial? Cabe? Cabe. O próprio artigo 5º, inciso 75 da Constituição, fala: o Estado indenizará a vítima de erro judiciário. A diferença que o professor Renato estava me falando ontem também, me permita aqui, professor Renato, que eu já me empolguei. O professor Renato estava falando também sobre a responsabilidade por ato judicial. Aí a gente estava comentando sobre a ação de regresso. Porque quando o agente público causador do dano, que é outra coisa que a gente comentou, eu, professor Renato, a questão da cláusula da dupla garantia. Quando um agente estatal no exercício da função causa dano a alguém, essa vítima do dano, ela não pode acionar judicialmente o agente público. Sim. Ela tem que acionar o Estado. O Estado, depois que paga a vítima, querendo... Ele pode entrar com regresso contra o agente público. Sim. Aí sim é subjetiva. Sim. A responsabilidade do agente público e Estado é subjetiva. O próprio artigo 37, parágrafo 6, fala: culpa ou dolo do agente, o Estado paga a vítima, que a vítima não tem nada a ver com isso, e cobra do agente público. Só um detalhe. Talvez você que está assistindo agora, servidor público ou um particular, deve estar pensando: nossa, o Estado vai ter que arcar com todo o prejuízo, o Estado tem que arcar com prejuízo em todas as situações. O professor Marco colocou aqui as situações de excludente, que é caso fortuito, força maior, ato praticado aí exclusivo pela vítima. E o ministro Henrique Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele adota uma teoria muito interessante, que é a chamada teoria do risco social. Tem algumas situações que a sociedade vai ter que arcar com determinado prejuízo e que o Estado não tem condições de ter que pagar a indenização. Uhum. Porque haja questão orçamentária para isso. Exatamente. Não seria segurador universal. O Estado seria um segurador universal. Então, por exemplo, você está pegando um grande congestionamento na 23 de maio, ou o ar está muito poluído. Você não tem como entrar com uma ação contra o Estado, porque quem vai ter que arcar com relação a isso é a sociedade. É lógico, é necessário ter políticas públicas para evitar determinado dano. Outro ponto, professor Marcos, já estou passando a palavra para o senhor. A palavra é sua. Que eu gostaria de... Você fala, a gente aprende. Vai lá. Que eu gostaria de estar abordando, e que a gente aprende muito um com o outro aqui, é com relação à teoria do dano indireto e do efeito ricochete. Essa questão, inclusive, já chegou no Supremo Tribunal Federal. Um grande case com relação a isso foi a chacina da Candelária, na época do governador do estado, na época do governador Antony Garotinho, que foi uma teoria, foi no Garotinho, foi? A Candelária foi mesmo. Foi época do Antony Garotinho. Seu estado lá, né? Sim, até lembro o procurador do estado, professor Francisco Conte, procurador-geral do estado, é que a polícia militar, de forma abusiva, matou uma série de jovens, inclusive um das vítimas foi do 174, aquele que foi morto do 174, uma das vítimas, e todo mundo entrou com a ação para receber a indenização contra o Estado. Aí essa questão chegou até a Suprema Corte, e os ministros decidiram de uma maneira assim, muito interessante, que, com base na teoria do dano indireto do efeito ricochete, significa o seguinte, que realmente o Estado tem que, na verdade, tem que pagar a indenização, mas não é para qualquer familiar. É para aquele familiar que, na verdade, possui um vínculo com a vítima, porque o Estado não tem condições de arcar em qualquer hipótese. Não seria um segurador universal. Do dano indireto, efeito ricochete, uma teoria muito legal e que faz parte aí do direito administrativo. Comprovar aquela dependência com a vítima. Comprovar aquela dependência. Teve um caso, professor Marco, de um irmão da vítima, que era um irmão por parte de pai, e que só teve contato com aquele finado, com decujos, uma vez, e aí, para pegar dinheiro do Estado, entrou com ação para receber indenização. Já virou o melhor irmão do mundo. Virou o melhor irmão do mundo. Aí é fácil. Isso é um absurdo, e é uma teoria que tem sido adotada. Limitadora do abuso, né, professor? Limitadora do abuso. Com certeza. Outro ponto, professor Marco, eu gostaria que o senhor participasse, a última
última aula que nós ministramos aqui para os vereadores lá de Minas Gerais, né, no município de Tupaciguara, nós falamos sobre isso, foi sobre a teoria da reserva do possível. Nós pegamos vários cases, abordamos na Câmara Municipal dos vereadores, a teoria da reserva do possível, uma teoria também muito discutida. O professor Ricardo Lobo Torres, do Rio de Janeiro, tributarista, o professor Barroso, Daniel Sarmento, tem vários teóricos que discutem essa teoria. Será que o Estado ele tem como garantir os chamados direitos 2D, direitos de segunda dimensão e segunda geração, em todas as hipóteses? Em algumas situações, o Estado, comprovando, é lógico, porque se ele não comprovar, aí cabe a responsabilidade objetiva do Estado, tem que comprovar que não tem condições orçamentárias. Então, em algumas situações, o Estado não tem condições financeiras, dotação orçamentária para garantir determinados serviços na área da saúde no município. E aí, cabe a responsabilidade? É uma discussão grande. Muitos entram com liminar, entram com ação no judiciário, tentando afastar essa teoria, mas é uma discussão que é colocada hoje em pauta. Por favor, no curso dos vereadores, você trouxe aquele caso, professor, que eu me lembro muito bem, que 220 pessoas no Rio de Janeiro acionando judicialmente o poder público municipal para garantir medicamento que custava milhões. 220 cidadãos do Rio de Janeiro estavam comprometendo o orçamento da saúde municipal em detrimento de 5 milhões de habitantes. Eles estavam comprometendo um orçamento tão grande que o direito individual, que é um direito social com uma parcela individual do direito social, estava sendo desequilibrado. Aí o Supremo, sabiamente, colocou um limite. Falou, não, a reserva do possível. Quando é alta complexidade, alto custo, União. Média complexidade, Estado. O município não pode arcar, porque o SUS, na Constituição, fala, é universal e integral. Todas as pessoas, todos os medicamentos e todos os tratamentos. Universal e integral. Desde que, né, professor, tenha dinheiro, porque não existe bom pagador sem dinheiro. Então, o professor Renato trouxe o caso naquele curso dos vereadores, que foi muito interessantíssimo. Muito rico. O Supremo teve audiências públicas para debater isso. Ficou, não vou dizer pacificado, ficou determinado no Supremo que o município vai pagar aquilo que é de baixa complexidade, integralmente os de baixa complexidade, o Estado integralmente os de média complexidade. E a União arca com o restante. Porque senão cairia na reserva do possível. 220 cidadãos do Rio de Janeiro alegando um direito individual, ter acesso a toda a parte orçamentária, suprimir o orçamento de 5 milhões de pessoas. E aí entra um outro ponto. Choque de direitos, aí tem que ver o limite dos limites, né? Aí entra um outro ponto, professor Marco, que é ponderação, colisão desses direitos. Exatamente. Né? Foi o que você trouxe aquele dia. Foi aqui que eu trouxe. Tem que ser ponderado, e aí tem que usar o princípio importante do direito administrativo, da razoabilidade, para analisar esse caso concreto. Foi bem bacana. A gente trabalhou com muito case. Você que está assistindo, que é de alguma Câmara Municipal, o Instituto Brasil, nós ministramos inúmeros cursos, inclusive agora nesse período de eleição, nós ministramos curso na área de direito eleitoral. A gente professor Daniel Guerra, que bem sabe ali. Ele está aqui conosco agora, o professor Daniel Guerra, um grande mestre, sabe tudo de direito eleitoral e tem uma didática boa para passar com conteúdo. Não estou querendo fazer um merchan aqui, né? Mas merecido pela competência do professor Daniel Guerra. Com certeza. Ok? Quer falar de boa da teoria? Pois é, aí a gente estava abordando esses casos das responsabilidades. E aquilo que vem na linha principalmente para quem está fazendo concurso público. Vamos dar 2 exemplos aqui. O finalzinho do artigo 37, parágrafo 6º. O Estado responde objetivamente. Qual parte do Estado? É o Estado todo? Não. Parcela da administração pública responde de forma objetiva. Sim. Ex-Constituição, 37, parágrafo 6º. Por exemplo, empresa pública e economia mista é uma parte assim, sui generis da administração. Geralmente exerce atividade lucrativa, pode prestar serviço público
ou pode prestar atividade econômica como o Banco do Brasil, não é serviço público. Posso fazer uma observação, professor Marco? Tranquilamente. Sem querer cortar, já cortando. E quando a Caixa Econômica Banco do Brasil, que faz parte da administração pública indireta, né, isso desde o decreto 267, realiza atividade econômica. Né? Porque hoje, no período da pandemia, no contexto da pandemia, a Caixa Econômica Federal, ela realiza serviço público. A partir do momento que você vai lá na Caixa Econômica Federal e recebe o auxílio emergencial, ali a Caixa, ela não está disputando com o Original, com o Santander ou com qualquer outro banco. Ali ela está realizando um serviço público. Pagando Bolsa Família. Bolsa Família, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ela está realizando serviço público. Quando ela realiza serviço público, se tiver qualquer dano, responsabilidade objetiva do Estado. E se, por exemplo, você tiver que pagar um boleto bancário, e quando ela estiver atuando por meio da atividade econômica? Meramente econômica. Meramente econômica. Aí não se aplica as regras dispostas no artigo 37, parágrafo 6º. Aí se aplica as regras do direito civil. Ok? Professor Marcos. Exatamente, é isso que fala lá no artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadora de serviço público. Aí já faz um limite. Já faz uma cisão. Pessoas jurídicas de direito privado, administração pública, algumas fundações públicas e empresa pública economia mista. Quando questão de concurso, das que eu mais vejo tratando da responsabilidade objetiva do Estado, pergunta de pessoas jurídicas de direito privado. Porque a pessoa jurídica de direito público, todo mundo já sabe o que é objetiva. Sim. Ou integral. Sim. Aí lá na prova vai estar empresa pública tal, prestadora de serviço público ou não prestadora de serviço público, você vai ter que saber, porque senão não tem como você responder a questão. Causou dano a terceiro, tal. Se é prestador de serviço público, responsabilidade objetiva. Se é não prestador de serviço público, Banco do Brasil, por exemplo, você vai ter que provar a culpa do agente público. Mas se é a Sabesp, que é prestadora de serviço público de saneamento, causou um dano, não precisa comprovar a culpa ou dolo do agente. Entra direto. Aí vem aquele. E as concessionárias e permissionárias? Aí já não entra no 37, parágrafo 6º. É uma outra regra. Aí vai para o Código Civil. Que é uma responsabilidade contratual do Estado. Como que o Estado contrata concessionárias? Licitação, concorrência, contrato administrativo. Com certeza. Aí a responsabilidade é objetiva também, mas não do Estado. Da concessionária e a vítima do dano. Você está trafegando por uma rodovia concedida. Tá lá um pedaço de um objeto no rolamento da pista, você bate, quebra seu carro. Parou no Supremo. O Supremo falou a responsabilidade objetiva da concessionária. Se a concessionária não tiver meios para arcar com a indenização, aí vem para o Estado, mas não como 37, parágrafo 6º. Como decorrente daquele contrato, responsabilidade contratual subsidiária. Sim. Subsidiária. Então, era só isso que eu queria Ótimo, só complementar. Agora o professor Renato vai falar do risco integral, que adota excepcionalmente. Você ia falar do ataque terrorista em aeronave brasileira. Está pacífico isso, porque já está na lei, né? São as 4 hipóteses onde existe a aplicabilidade da teoria do risco. Do poluidor pagador, que aí viola direito difuso, né? O método transindividual, é o artigo 226 lá da Constituição, 225 que trata sobre o meio ambiente. É muito interessante, porque as pessoas às vezes confundem sobre a questão do que aconteceu lá em Minas Gerais, foi aquela concessionária. Ali não foi o Estado. Ali não foi o Estado, mas foi a concessionária. Pode ser integral também, pode ser integral, mas não é o Estado. Exatamente. Né? O Estado, ele não tem como garantir tudo. E quando a gente fala aqui Estado, você que está assistindo a nossa live, a gente tem que pensar na administração pública direta como um todo, né? União, Estados, municípios e o próprio Distrito Federal. Estado da administração pública, né? Da administração pública. Okay? E eu queria... a gente estava comentando também, professor, sobre a ação de regresso. Sim. A ação de regresso é um tema interessante, porque tem 2 agentes públicos que o regresso deles, eu não vou dizer privilegiado, mas é um regresso vou deixar essa parte diferenciado. Digamos assim, eu, servidor público, eu sou oficial de justiça do TRT. Deus me livre e guarde, eu causo um dano a alguém, não é precisamente função, a União indeniza, e a União vem, pagou, 10 dias depois, abre o processo administrativo para comprovar culpa ou dolo para a ação de regresso.
O servidor civil tem uma responsabilidade mais ampla do que juiz e promotor. Magistrado e membro do Ministério Público, quando no exercício da função fim, não é um juiz dirigindo o carro de tribunal atropelar alguém na rua. É um juiz por uma sentença causar um dano a alguém. O artigo 5º, 75 fala: o Estado indenizará a vítima de erro judiciário. E o Estado vai cobrar do juiz a ação de regresso contra juiz e promotor é diferente. É só por dolo. Juiz e promotor não responde por culpa. Aí é um concurso bom de fazer, né, professor? Porque, assim, porque também é uma proteção para a função. Porque para provar uma negligência, imprudência e imperícia, seria muito mais amplo, poderia intimidar uma atividade tão importante para o Estado, que é a atividade judicante e a atividade do Ministério Público. Então, promotor e juiz, a ação de regresso contra esses dois agentes públicos é só envolvendo dolo ou fraude. Contra qualquer servidor, o Estado só precisa comprovar culpa ou dolo. O que é culpa? Ausência de cautela. Tem gente que fala, culpa é negligência, imprudência e imperícia. Não. Culpa é uma ação ou omissão com falta de cautela. E o que é falta de cautela? É agir com negligência, imprudência ou imperícia. Aí sim. Até mesmo porque o juiz e o magistrado, ele tem uma legislação própria, ele possui independência funcional, ele, na verdade, tem toda uma proteção que é necessária. Estado democrático de direito. Do Estado democrático. A gente não está falando aqui de um Estado absoluto, a gente está falando aqui de um Estado democrático, em tese, né? Democrático de direito. Então, ele tem que ter essa couraça, essa blindagem, até mesmo para poder exercer as suas funções. Porque senão a função... Quem dá a última palavra é o judiciário. Se não tiver independência, vai ficar a penúltima palavra, né? Fica a penúltima. Tem país na América do Sul, professor, que as decisões judiciais passam por um controle administrativo, por um conselho criado pelo Poder Executivo. A gente pode pegar o exemplo como na França também, né? Na França existe isso. O teu controle de constitucionalidade na França. Eu tenho colegas lá do mestrado, lá equatorianos, que me falaram que existe um órgão, um poder moderador criado dentro do judiciário que pune, inclusive, com demissão, o juiz que julga. Não é contra a lei, não, viu? É contra um senso comum criado de uma maneira, assim, politicamente, não vou dizer correta ou incorreta, né? De acordo com a cultura do país. Diferente do nosso judiciário. Com a emenda 45 de 2004, a gente teve uma mudança muito interessante no judiciário, que foi o surgimento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O CNJ ele é órgão do Poder Judiciário, no entanto, não tem função judicante, jurisdicional, mas atua com relação à fiscalização e defesa e as atribuições do Poder Judiciário. Na verdade, o CNJ, Poder Judiciário, e o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério Público. Funciona como se fosse uma grande corregedoria. Super corregedoria. Uma mega corregedoria, que é importante até mesmo para poder controlar os atos abusivos, se porventura existirem, dos juízes e promotores. Ok? Só que não demite nem juiz nem promotor. Não tem competência para demitir nem juiz nem promotor. As funções disciplinares aplicadas por Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público limitam-se à aposentadoria compulsória e às demais punições administrativas. O CNJ não dá decisão judicial, não revê decisão judicial. Ele trata de questões administrativas e disciplinares. Esse é um tema tão gostoso, professor, que eu estou lembrando agora de uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada no Supremo Tribunal Federal. A AMB, inclusive, entrou com essa ação, sustentando que o Conselho Nacional de Justiça seria inconstitucional. E aí o ex-ministro César Peluso, com muita maestria, decidiu que o CNJ ele é constitucional, sim. A AMB estava alegando o seguinte: como é que pode o CNJ ter 15 membros, ter juiz, cidadão, advogado, pessoas da sociedade civil fazendo parte da estrutura do judiciário? E o ministro que se aposentou, o ministro César Peluso, falou não. Até mesmo para evitar o corporativismo da própria magistratura, é necessário integrantes da sociedade civil organizada e advogados para compor o Conselho Nacional de Justiça. Mas isso é um tema sobre controle da administração pública. Ele já está agora entrando... Evitar corporativismo é uma coisa meio... assim, corporativismo é meio perigoso, né, professor? Então, assim, essa questão de o órgão ser oxigenado, típico de Estado Democrático de Direito. O Brasil não estava adaptado a isso ainda.
Mas é mais que necessário, mais que necessário. Tem membro do Ministério Público no CNJ e membro do Judiciário no Conselho Nacional do Ministério Público. Justamente. O nome disso é a oxigenação dos poderes, ou seja, o povo participando diretamente do poder. É verdade. Porque tem 2 cidadãos no Conselho Nacional de Justiça e 2 cidadãos no Conselho Nacional do Ministério Público. E 6 cidadãos no Conselho da República, que auxilia o presidente da República. Sim. Pouco utilizado, mas deveria ser mais, né? Mas, assim, passando por isso tudo, vamos voltar aqui na responsabilidade civil do Estado. Então, responsabilidade civil é o dever de indenizar quando se causa um dano. O Brasil adota as 3 teorias para todo mundo. A gente está falando do Estado aqui, a administração pública. Porque a pessoa física responde subjetiva, objetiva e integralmente. A pessoa jurídica responde objetiva, subjetiva e integralmente. E o Estado responde objetiva, subjetiva e integralmente. Vamos falar um pouquinho só da responsabilidade subjetiva do Estado, que a gente abordou pouco, professor. Pode abordar. Quais são os casos de responsabilidade subjetiva do Estado? O que é responsabilidade subjetiva? Quando que um dano causado pelo Estado vai depender de a vítima comprovar 3 elementos. Porque a vítima só precisa comprovar 2. Dano e conduta. Ou fato da natureza. Quando a responsabilidade é subjetiva, a vítima tem que comprovar a tripartite, como o Bandeira de Mello fala. Dano, conduta e culpa dolo. 2 casos. Omissão do Estado, mais conhecida como tragédia anunciada, professor Daniel. Ah, aquela ponte está caindo, tem um laudo lá. Aí, nesse caso, cabe responsabilidade. Quando o Estado é notificado, a tragédia está anunciada. Se tem uma árvore para cair na tua rua, você está vendo que a árvore está caindo, você não pode ir lá e cortar. Aí você está tomando o lugar do Estado. Se você não avisar a prefeitura e não tem como a prefeitura saber, você vai ficar no prejuízo, caiu em cima do teu carro e tal. Mas se você falou, mandou um e-mail lá para a prefeitura, tem uma árvore na porta da minha casa prestes a cair. Daquele momento em diante, o Estado já está em omissão. Tragédia anunciada. Aquele prédio que desabou, que pegou fogo aqui em São Paulo. A União já sabia dali, meses ou até ano antes. Ocorreram, inclusive, várias notificações, né? Inúmeras notificações. Nesse caso, é tragédia anunciada. Tragédia anunciada só é anunciada quando você avisa para o Estado. Ó, vai dar M, né? Vamos falar outra coisa. Professor, é interessante. Quase que eu falei. Professor, tem muitas pessoas de Câmara Municipal aí e alunos aqui do Instituto, eles ficam muito com a dúvida, eu gostaria que o senhor abordasse, da culpa administrativa, da culpa anônima. No direito francês é muito utilizado o termo, né, o faute du service, né, que a gente fala falta de serviço, mas se a gente for traduzir mesmo é a não prestação do serviço. Seria interessante o senhor estar colocando isso, falar um pouquinho mais sobre esse tema. Eu abordo muito esse tema, mas a gente quer ouvir do senhor sobre a questão da culpa. Como você falou francês tão je ne parle pas français bien, fala aí o francês. Já que você fala tão bem dessa teoria, se você quiser adotar, o serviço não prestado... Você que está assistindo essa live, isso aqui é papo de amigo, não é papo só de professor, é papo de amigo. Eu só estudei francês no Canadá, mas não falo bem ainda não. Mas vai lá. Fala um pouco sobre isso. A gente está falando da omissão? Da omissão do Estado. Então, negligência é uma omissão relevante. Você deve fazer e não fez. Se você provou isso, que o Estado deveria, sabia e não fez, culpa administrativa. A culpa administrativa decorre de omissão ou decorre dos atos ativos ou homicídios de pessoas jurídicas de direito privado não prestador de serviço público que pertençam à administração pública. Se você quiser abordar a culpa anônima, você é mestre em todas as áreas, mas pode falar, professor. Eu já falei até demais aqui, mas é um assunto interessante. Então, a gente estava falando da omissão do Estado, da culpa administrativa, e o professor Renato tem uns pingos aí para colocar nos is sobre a culpa anônima, esses atos de omissão que o professor abordou. Teve um caso bem interessante no Rio de Janeiro, acho que muitos acompanharam esse caso, do diretor do Afro Reg, que foi morto na Lapa, no Rio de Janeiro, e teve ali uma omissão
muito grande por parte dos agentes, dos policiais na época, né? E aí, nesse caso, pela falta de omissão, o Estado responde de maneira objetiva e depois entrou com ação regressiva contra os policiais. Tem vários casos, como também já aconteceu o caso de um cara ser assaltado dentro de uma delegacia. E o próprio agente, o escrivão, não sei se você lembra desse caso, saiu da Atena, saiu em vários noticiários. Por falta daquela omissão, cabe aí a responsabilidade objetiva. Objetivo, que é um caso, é uma exceção da omissão. É uma exceção da omissão. É a omissão relevante, né, professor? Exatamente. A gente, para finalizar essa live, gostaria que o professor Daniel Guerra, vem cá, professor, desse uma palavrinha. Nos cursos, a gente está no período de ano eleitoral, nós estamos no período de ano eleitoral. A gente tem aqui de 8 a 10 profissionais que ministram curso aqui do Instituto, e o nosso mestre de Direito Eleitoral, o professor Daniel Guerra, e ele vai estar abordando em várias câmaras, em várias escolas do Legislativo, as últimas resoluções do Tribunal Eleitoral, e gostaria que o professor Daniel Guerra desse uma pequena palavra de consideração para finalizar essa nossa live aqui. Participação especial do professor Daniel Guerra. Chega para cá, professor Daniel. Obrigado pela participação, pelo convite. O tema a ser tratado eleitoral, ele é sempre dinâmico, sempre rico. Aparentemente, eleições são sempre as mesmas, mas não. A legislação muda, os julgamentos mudam e os candidatos oferecem oportunidades de novos estudos sobre o tema. Veremos prestação de contas de campanha, prestação de contas de candidato, veremos prestação de contas de partido, né? Sobre propaganda, que é muito importante. Todos erram em propaganda na prática, no desenvolvimento disso. E registro de candidatura. Veremos o que o TSE e o STF decidem mais recentemente sobre esses temas. E eu acho que nós vamos aprender, vamos enriquecer o nosso conhecimento com essa troca de informações, né? Mais uma vez, agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui, sempre aprendendo. Né? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Daniel. É isso aí. Finalizar. Valeu. É isso aí. Um abraço para todos. Foi muito produtivo estar aqui. Primeira vez com o professor Renato aqui ao nessa vivo, live. Na live. Valeu. Que seja a primeira de muitas, com né, certeza. Professor? E nos vemos nas próximas. Muito obrigado pela participação de todos. E obrigado, professor Daniel Guerra, pela participação. Obrigado, professor. Obrigado, Sucarelli Digital. A Suza faz um trabalho digital social aqui, media aqui. Na parte da mídia. A gente quer agradecer a todos. Também. Um abraço para todos. Tudo Até de bom. mais. Bom final de semana.